Oi pessoal, bem-vindos a mais um podcast do RPG Planet. E hoje temos um convidado das brumas aqui com a gente, nosso amigo Gabriel Jansen, do Hour of the Raven, um canal especializado em Dungeons and Dragons e principalmente o cenário de Ravenloft. Boa noite, Gabriel Jansen. Boa noite, pessoal. Estamos aqui nessa noite trevosa para falar um pouco sobre Ravenloft e horror de forma geral. É isso aí, estamos aproveitando aqui o Halloween para abordar justamente o cenário mais assustador de D&D, o clássico Ravenloft. A gente vai falar sobre o cenário, como que ele surgiu, quando surgiu e também sobre suas particularidades e por que ele é, para muita gente, o cenário favorito. Para mim, com certeza é. Eu tô, assim, sempre esperando sair o Ravenloft da atual edição de D&D para jogar. Eu tô sempre esperando chegar. E chegou. Tem para quinta edição de D&D, teve um pouquinho para quarta edição, né? Não teve grandes lançamentos, mas ele, de forma geral, está presente em todas as edições de D&D, praticamente desde a D&D primeira edição, né? E é nisso que a gente pode começar, Gabriel, voltando aí no tempo para 1983, né? Eu acho que foi esse o ano do lançamento da aventura Ravenloft, I6, né? Ravenloft, um módulo de aventura para Dungeons and Dragons, né? Para Advanced Dungeons and Dragons, escrito pelo Tracy Hickman, né? E acredito que foi a Laura Hickman e também junto, né? Isso. Eles lançaram então em 83 essa aventura que mudou para sempre, não só os mundos de Dungeons and Dragons, mas mudou o RPG, né, em geral. É exagero meu falar isso, que Ravenloft mudou o RPG? Não, de forma nenhuma. A proposta deles, né? Essa era uma aventura que eles já tinham antes de lançar ela. Eles faziam ela como um evento de Halloween todo ano para os amigos, né? Uhum. Era uma aventura sobre um vampiro. E a motivação deles para escrever essa aventura foi justamente mudar como os jogadores se relacionavam com os monstros do cenário, né? Eles jogaram algumas sessões de D&D e o vampiro era só mais uma criatura com estatísticas para ser derrotado. Então parecia um vampiro, você tinha as fraquezas, as vulnerabilidades, o que ele podia ou não fazer, mas não passava de um monstro, não diferente de um orc, de um kobold, que seja que for um monstro mais forte. Era um jogo que era um desafio para os jogadores sobreviver com os personagens e acumular tesouros e XP, né? Não tinha tanto outras camadas que foram sendo adicionadas posteriormente. E aí a ideia deles era subverter isso um pouco, né? Nessa aventura do vampiro, que era o protótipo da Ravenloft, que eles faziam todo ano, era justamente criar um vampiro que fosse um vilão único, com personalidade, com uma história, um passado envolvente, né? Uma certa inspiração um pouco grande do Drácula também, né? Que inspirou esse vampiro principal que virou o Conde Strahd von Zarovich. E com isso eles deram prosseguimento com essa ideia dessa aventura do vampiro, que eles jogaram algumas vezes com amigos no Halloween e apresentaram essa ideia para a TSR e lançou a Ravenloft, que eu digo que talvez seja uma das aventuras mais influentes de D&D, se não há mais, né? E está sempre listada ali essa Ravenloft de 1983 como uma das melhores aventuras de todos os tempos, né? Às vezes ela está em segundo, às vezes está em terceiro e muitas vezes em primeiro, justamente pela essa influência que ela trouxe de mudar um pouco o que você espera até de um jogo de D&D mesmo, né? A proposta é um pouco diferente do clássico que estava se acostumando até então. E ela é muito inovadora, né? Porque ela, além de trazer o vilão da história como uma pessoa com uma agência, né? Com vontades, com um plano, não é aquele vilão que fica esperando os heróis virem para matar ele na última sala da dungeon ali, né? Ele era um vilão que estava constantemente atormentando a vida dos personagens e também era a primeira aventura e uma das poucas que tinha um grande aspecto de você poder rejogar ela quantas vezes você quiser, porque ela embaralhava a localização dos artefatos importantes que você deveria encontrar para conseguir derrotar o vilão. A posição do próprio vilão poderia variar imensamente e até a motivação do vilão podia ser diferente a cada vez que você jogasse essa aventura. Então tem essa característica que poucas aventuras até hoje têm, né? É bem interessante isso. Isso é fantástico, na verdade. Você introduz no início da aventura, você tem uma leitura de um tarô, né? Posteriormente, na época da primeira aventura, ainda era um baralho comum que eles ensinavam ali como é que eram essas cartas. Mas estava ali para simular uma leitura de tarô com a Madame Eva, né? Que é a líder dos Vistani.
uma interpretação aí do povo Romani, né? E ela fazia essa leitura e essas cartas é que definiam, davam não só um aspecto de mistério e até uma cena interessante para a interpretação dos personagens, mas era ela que definia exatamente como você disse, onde que vão estar os objetivos principais, onde está o artefato que é necessário para derrotar o vilão, né? Onde que ele vai estar, qual que é a motivação dele para essa cena, e isso realmente é muito inovador. Eu não lembro de nada desse sentido antes na história das aventuras de D&D, ou do RPG de forma geral, né? E dava um aspecto de rejogabilidade muito interessante para a campanha, né? Além de colocar um vilão com uma história, com uma profundidade, com motivação, cuja presença era sentida na aventura como um todo, né? Desde o início, tinha aparições do Strahd, ele interagia com os personagens, e mesmo que ele não tivesse ali, a presença dele era de alguma forma sentida. As pessoas estavam todas com medo, reagindo, né? Não queriam falar o nome dele. A presença do Conde Strahd na aventura ela é permanente, né? E você soma isso, o aspecto da rejogabilidade e o próprio Castelo Ravenloft, né? Que é um mapa muito interessante, isométrico, bem diferente para a época também, né? E que traz um mapa inesquecível de D&D, assim, aquele castelo no estilo gótico, né? Com aquela novidade do elemento do horror gótico no D&D, que também não era muito prevalente. Isso, não, é maravilhoso. E esse jogo, digamos que também mudou o capítulo em como aventuras são escritas, né, para sempre. Com que depois foi cunhado de a Revolução Hickman, né, que é você ter um foco no enredo, numa história, numa motivação e não só num labirinto com tesouros, né, como a gente já mencionou no começo. E desde então, os RPGs nunca mais foram o mesmo, né? O foco na história passou a ser muito mais importante do que era antes, né? Você ainda continua com a característica da exploração e das pessoas terem desafios a se cumprir, mas agora, em vez de ser um único objetivo para todas as suas aventuras, que é acumular tesouro, seu personagem agora tinha objetivos variados, né? E também os vilões também tinham. Então, deu uma nova dimensão, né, para os jogos e nunca mais voltou atrás, a não ser pelos retroclones hoje em dia e outros RPGs que emulam a experiência old school prévia, né, antes de Ravenloft. Fora isso, no grande mercado de RPG, no mainstream do RPG, nunca mais foi o mesmo, né, depois dessa aventura, né? Exatamente. E essa mudança eu acho que é o legado mais importante. Além da questão do horror, né, de tudo isso, esse manifesto do Tracy e da Laura Hickman uma grande mudança de perspectiva para as aventuras de uma forma geral, né? Você tinha antes uma questão de quase que um jogo de sobrevivência, de certa maneira, né, em que os jogadores eram desafiados, eles controlavam o personagem, mas os jogadores eram desafiados a sobreviver àquela aventura, né? E essa mudança de perspectiva volta totalmente para a história, né? Não tira o desafio de sobrevivência, não tira os elementos de jogo da partida, mas ela traz essa questão além de ter um jogo, a gente precisa contar uma história e uma história que seja coerente, né? O castelo tem que fazer sentido, eu não posso ter um corredor aqui que lá dá no nada, que dá numa armadilha em lugar nenhum, né? A estrutura do mapa, a motivação do vilão, a trama toda, ela tem que estar bem amarrada, bem coesa, né? Ao meu ver, é uma evolução, e é uma evolução muito interessante do jogo, né? Nesse sentido. Com certeza. E vamos dar uma sinopse, então, dessa aventura original, até porque ela é tão, né, digamos, tão popular, tão bem sucedida, que ganhou, né, novas versões, mas que recontam basicamente a mesma história. Até a Maldição de Strahd, na quinta edição, é, de certa forma, um remake dessa aventura, claro que muito expandida, né, se tornar ali foi de 32 páginas, né, que era a aventura original, para mais de 128 páginas da campanha e tudo mais, né, se bobear até mais que isso, eu não lembro de cabeça, acho que é 250 páginas, não sei, a Curse of Strahd, né, a Maldição de Strahd, mas a sinopse é a mesma nos dois casos, né, você tem um país assolado por uma criatura tenebrosa que é ao mesmo tempo um predador e também o governante local, né? É o Conde Strahd von Zarovich, que é o cara que, assim, é a figura política mais importante, mais relevante do lugar e é também, digamos, a fonte de medo, né, daquela população toda, né? Ele é um tormento para a vida daqueles moradores.
E tem inclusive o apelido de o Diabo Strahd, né? The Devil Strahd, né? E muitos, ao falar o nome dele, cospem no chão ou amaldiçoam o seu nome. Mas aquelas pessoas nesse reinado aí, ou nesse país, né, que chama Baróvia, eles estão presos nesse lugar, fisicamente presos, né? Eles não podem simplesmente fazer as malas e ir embora, porque toda a região está cercada de uma espécie de névoa mística que envenena e apodrece os órgãos de quem tenta passar por ela. Então, e quem controla a névoa é justamente o próprio Conde Strahd von Zarovich. Então, essas pessoas, esses moradores de lá, são basicamente pessoas em cárcere privado nesse país, sob domínio dele. E de tempos em tempos ele envia cartas e outros pedidos de ajuda falsos, né, para todos os cantos do multiverso, para, quem sabe, atrair aventureiros ou curiosos para sua terra, para que, né, como uma armadilha de pássaro, eles sejam também pegos pelas brumas e levados para esse lugar. E de lá ele atormenta essas pessoas. E também, agora, esse é o cenário geral, mas em termos de enredo em si, existe uma maldição que está sobre essa pessoa. Ele foi transformado em vampiro por uma maldição e ele está em busca de uma forma obsessiva por uma aldeã que há muitos e muitos séculos atrás desprezou os avanços dele, né? Então tem um quê aí dessa parte gótica, romântica do vampiro obcecado por sua vítima, mais ou menos na referência do Drácula, né, que você trouxe. E também essa questão de ele ter perdido essa noiva dele, né? De uma certa forma, ter perdido esse amor da vida dele e ter sido amaldiçoado por ele ser o responsável por isso de alguma forma, aliás, de uma forma direta. E agora ele espera uma nova encarnação dessa pessoa, já que ele é um vampiro. Então ele não morre nunca, ele fica esperando essa pessoa reencarnar, né? E aí, o que é exatamente o plano dele vai depender da sessão que está preparada desse jogo, né? Ele pode ter o plano de fugir de Baróvia, porque ele em si é o guarda da cela e também o prisioneiro desse lugar, né? Ele também está preso em Baróvia e não pode sair. Apesar dele controlar as brumas, ele não pode ir embora e deixar esse lugar. Ele está preso por várias questões, incluindo o fato de ser um vampiro, é uma delas, né? Você não poder viajar para muito longe também. Mas ele também está fisicamente ali atormentado pelo seu passado. E você tem, então, um grupo de aventureiros enganados por uma carta aí falsa de pedido de ajuda, chegando nesse lugar e descobrindo, para o horror deles, de que para que eles possam escapar, né, de Baróvia, desse reino terrível, eles precisam matar o vampiro que controla a região, e só assim as brumas poderão deixar eles passarem para voltar para casa. Esqueci alguma coisa, Gabriel? É mais ou menos isso? Não, é basicamente isso mesmo, né? O Conde Strahd, ele é amaldiçoado ali por uma espécie de pacto que ele fez na aventura chamada de morte. Ele fez um pacto com a morte para poder obter a pessoa que ele desejava, né? Reverter os efeitos da velhice, né? A história dele é trágica porque ele lutou a vida dele inteira em guerras para reconquistar o reino da família dele, né? E quando ele reconquista, finalmente ele é o governante, se estabeleceu no castelo, ele se apaixona por uma mulher muito mais jovem, mas que é a noiva do irmão dele, né? A Tatiana, ela é a noiva do irmão dele. E aí ela enxerga ele como um figura ancião. paterna, Ela quase. chama ele de um ancião, né? É até curioso, porque quando você vai ver os romances e tudo mais, ele está ali entre 40 e 50, mas ela já chama ele de ancião, né? E aí ele fica muito sentido com isso, ele sente que ele sacrificou a vida dele inteira para ter negado o maior desejo no coração dele, né? Quando ele está obcecado com a Tatiana. E aí ele comete um ato sinistro, né? Ele se envolve ali com uma magia sombria, alguns livros que ninguém sabe de onde exatamente tinham esses rituais, e ele faz um pacto com a morte. E aí, no dia do casamento do irmão dele, ele assassina o irmão dele e bebe o sangue do irmão dele para se tornar um vampiro. E quando ele finalmente vai até a Tatiana, vai consolá-la, né? Ninguém sabe quem matou o irmão, eles estão procurando um assassino no castelo. Quando ele vai consolá-la, ela percebe que ele tá pálido, né? Que ele tá frio. Tá frio. Ele tenta
avançar nela para beijá-la, alguma coisa assim, e ela, percebendo o horror daquela situação como toda, ela prefere se jogar do Parapeito do... parapeito do castelo, né, num abismo, que ela cai para as brumas, o corpo dela nunca mais é encontrado, né, do que ficar com ele. E aí ele, num surto de raiva, né, depois a história é até mais desenvolvida, diz que tinham assassinos de verdade lá para tentar matar ele, né, dos rivais políticos e tudo mais. E aí ele mata praticamente todos os convidados da cerimônia. E aí sela o destino da Baróvia, né? Todo esse domínio, que na verdade é uma releitura da Transilvânia lá do Drácula, né? Aquele domínio rural, leste europeu, né? Meio atrasado, assim, em muitos aspectos. Torna-se o domínio dele e ele é o prisioneiro. Ali, as brumas prendem a todos que chegam nesse domínio, mas prendem ele também. Ele não consegue escapar desse ciclo vicioso, no qual ele é o governante, ele é o poder absoluto naquelas terras, mas é atormentado por nunca conseguir encontrar o amor da Tatiana, né? Ele espera gerações e sempre que ela ressurge, alguma coisa dá errado. Alguma interferência ou dos poderes sombrios, ou de aventureiros, ou que seja, sempre o plano dele é frustrado quando ele tenta reconquistá-la, né? Esse é o tormento eterno dele pelos seus pecados. É como se ele estivesse num inferno particular dele pelos crimes que ele cometeu. É um inferno feito sob medida para ele, em que ele vai reviver essa tragédia de tempos em tempos. Sempre que ele tiver sem esperança que a Tatiana vai voltar e que ele um dia vai tê-la, parece que as brumas pingam um pouquinho de esperança só para depois atormentar ele de novo, né? Essa que é a questão. É uma coisa muito interessante. E, bom, essa é a sinopse. Temos variedades, né, mudanças de edição em edição para essa história, mas essa é a história clássica, né, de Ravenloft. E acompanhando o grupo de aventureiros que chega a Baróvia, está uma nova encarnação da Tatiana, que é uma NPC que anda junto com o grupo. Eles não sabem isso no começo, né? Eles vão descobrir isso só depois, mas ela é a filha do burgomestre da cidade de Baróvia. Esqueci o nome dela, qual que era o nome dela mesmo? Irena Coliana, uma NPC importante da história, que pode ser um personagem jogador também, não necessariamente um NPC, mas que digamos, a atual encarnação de Tatiana. E isso talvez explique o motivo pelo qual o Strahd não vai lá simplesmente e mata o grupo de aventureiros assim que eles chegam, né? Essa é uma outra característica interessante de Ravenloft, né? Em que você tem um vilão que teria a capacidade de amar uma emboscada e resolver o problema dele contra esses invasores rapidamente, mas ele é curioso, ele prefere observar, ele prefere brincar com a presa, né, de uma forma assim, ele não tem medo da morte, até porque ele é um vampiro super poderoso e tal, mas não necessariamente ele é aquele vilão que vai, assim que você encontrar ele, já vai rolar a iniciativa, já vai ter briga. Não, ele pode ser um vilão que tá ali tocando o seu órgão, o seu piano no castelo e conversando, né, com os aventureiros para entender qual é a motivação deles, o que eles estão fazendo ali, né, e também, de alguma forma, saber como ele pode usar os aventureiros para concluir o plano dele. Que ele acredita que a solução para o problema dele, para a maldição dele, vai vir de fora, de alguma forma, né? As coisas que tem em Baróvia não vão tirar ele de Baróvia, né? Ele já vasculhou essas terras de cima a baixo, conhece quase tudo, ele é a terra, né? Como ele diz, né? I am the land, no começo do diário dele, né? Ele conhece, ele sabe de tudo, então a solução para o problema dele vai vir de estrangeiros, de estranhos. Então, quando estranhos entram em sua terra, ele fica muito interessado, né? Então, ele não vai atacar de primeira, né? Ele vai sempre tentar entender quem são essas pessoas, entender o nível de poder delas. De repente, ele pode mandar desafios e alguns monstros para os aventureiros terem que lutar, para ele saber quais são as habilidades, onde ele fica ali espionando de longe, né? E aí, quando o grupo se aproxima da Irena Coliana e ela tem uma característica física muito similar à Tatiana, ele quer saber se ela é mesmo a encarnação da Tatiana ou não, e tudo mais. Então isso gera um clima muito de conspiração, de coisa sombria, não só aquele D&Dzão de combate, né? Tem muita intriga, né, junto.
Sim, com certeza. Eu acho que a questão da motivação do Strade, por que que ele não mata todo mundo logo de cara, né? Eu acho que ele é um imortal há alguns séculos já na hora que o pessoal chega. E ele tá preso num terreno que não é muito grande. A Baróvia é um reino e tudo mais, mas para alguém que é imortal, aquilo já é conhecido para ele. Uhum. Então ele também anseia pelo contato com essas pessoas que vêm de fora, né? Ele poderia destruí-los, mas ele é arrogante, ele sabe que ele é imortal, praticamente indestrutível nas suas terras, então ele gosta de brincar com eles, de corrompê-los, talvez, ou de mostrar que talvez eles sejam tão falhos quanto ele mesmo, né? Assim, vocês não vão me acusar de ser um herói caído, né? Que ele era o grande herói do reino. Uhum. Ele quer ver, às vezes, todo mundo cair como ele caiu antes de dar o golpe final, né? Antes de encerrar liberar esses aventureiros das suas garras, né? Isso é uma Então perspectiva muito interessante, né? Dele não querer se ver como um monstro, fazendo com que os outros se tornem monstros como ele foi, né? Exatamente. Eu acho muito interessante isso porque isso permite essa relação, foi a primeira vez que eu vi numa aventura de D&D em que o vilão, na verdade, ele quer interagir com os personagens, mas não de uma maneira tão violenta. Ele sabe que os heróis podem até tentar se opor a ele, mas ele acredita que isso não é nada, isso é uma mosca nos planos dele, né? Ou ele vai tentar manipulá-los para eles fazerem o plano dele, para quê? Para ver a queda deles, e ao ver a queda deles, ele se valida de alguma forma seu próprio comportamento, né? Sua própria queda se torna para ele assim, olha, eles também caíram, é inevitável, né? Ou esse é o único caminho que teria, né? Eu vejo dessa forma, pelo menos, dessa interpretação que eu tenho da interação dele com os outros personagens, com os outros personagens dos jogadores ao longo dessa aventura. E eu queria saber qual que é a sua primeira vez jogando Ravenloft, como que você conheceu, e depois como que você se apaixonou por esse cenário, e hoje você é uma referência aí de Ravenloft aí no YouTube. Hoje eu já vi alguns vídeos seus para pegar algumas ideias e tirar algumas dúvidas sobre Ravenloft. Então, da onde que surgiu essa paixão aí na sua vida, Gabriel? Cara, eu conheci Ravenloft pela primeira vez em 96. Eu jogava no colégio, né, com amigos, e aí um amigo meu comprou a caixa vermelha do cenário que tinha saído em 94. Quando eu abri aquela caixa, eu sempre fui fã de coisas de horror, né? Nessa época eu devia ter uns 10, 12 anos de idade. Mas na convivência com os meus primos, a gente ia para casa da minha avó, e lá não tinha muita censura do que a gente assistia, não. Então, com 10, 8 anos de idade, a gente via muito filme de terror. Eu sempre fui um pouco apaixonado por essa temática. Então, eu já jogava RPG ali há algum tempo, há uns 2, 3 anos, e quando eu vi a caixa vermelha, eu fiquei apaixonado com aquilo, com aquelas artes do Clyde Caldwell, né, com o Stephen Fabian, que tinha muitas artes internas, né, aquilo ali me chamava para dentro daquele mundo sombrio ali, eu achei aquilo fantástico. E não demorou muito, eu comecei a narrar, né, e jogar e narrar dentro de Ravenloft, e gostei bastante do cenário, se tornou o meu cenário preferido. Comecei a consumir tudo que eu conseguia colocar nas minhas mãos, né. Não tinha muita coisa disponível naquela época, ou as que tinham também não tinha acesso, mas ao longo do tempo eu fui buscando isso na internet, ou tentando comprar aqui e ali quando eu tinha oportunidade. E aí, depois por volta de 2002 a 2005, eu consegui ler muita coisa, quase tudo que tinha do cenário até então, né? E o cenário continuou evoluindo depois disso. Uhum. E em 2005 eu comecei uma campanha com uns amigos meus com a ideia de narrar os cenários oficiais de Ravenloft, com a grande conjunção e aí intercalando ali outros cenários, né? A campanha da Caravana da Desgraça, esse que era o nome do grupo na época. E a gente jogou quase todos os cenários oficiais de Ravenloft. Nesse período eu li bastante coisa de cenário. Ela começou em 2005, então nós estamos hoje com quase 19 anos de campanha, né? Caraca. E aí, jogamos praticamente todas as aventuras oficiais de Ravenloft, li muito material, e aí veio a ideia de fazer o canal, né, de YouTube para discutir o lore de Ravenloft, porque eu já estava tão imerso naquilo que eu falei, poxa, eu vi outros canais falando de lore de Forgotten Realms, né, tinha o Jordan, tinha outros canais, até o RPG Planet mesmo já tinha vídeos, já tinha um vídeo do Strade, que eu achava muito legal, né, aí me deu a ideia de fazer um canal só voltado para Ravenloft, né, só discutindo a fundo ali o lore, né, as histórias ali do cenário, os mistérios do cenário. E foi o que me motivou aí a criar esse canal que seguimos aí com ele até hoje, né? Tanto com o canal quanto com a campanha de 19 anos já. Sensacional.
Pra quem tá curioso aí, o canal chama Hour of the Raven, a Hora do Corvo, né? Vai ter link em algum lugar na descrição aqui, você vai conseguir acompanhar lá. Eu recomendo demais. E também tem conteúdo em inglês também, né? Pra atrair essa comunidade global de RPG e vídeos em português também, e podcast em português do Gabriel aí falando sobre esses diversos aspectos interessantes. E quando eu perguntei como você conheceu o Ravenloft, você falou da caixa vermelha. E é com isso que eu quero continuar, né? O Ravenloft nasceu como uma aventura no começo dos anos 80 e se tornou um cenário de campanha, foi expandido ali no comecinho dos anos 90. E aí a TSR na época teve a ideia de não fazer só um mundo de terror, mas sim diversos pequenos mundos portáteis, ilhas de horror ali, domínios, né, que eles chamam domínios do medo, ou domínios particulares aí de horror, para outros grandes vilões inspirados nos monstros e terríveis vilões da cultura pop. Da mesma forma com que o Strahd foi largamente inspirado no Conde Drácula, eles abriram espaço para outros vilões inspirados no monstro de Frankenstein, na múmia, em lobisomens, enfim... E tudo quanto é tipo de tropo de horror gótico e outros tipos também de horror por aí. E cada um desses vilões ou desses personagens ou personalidades do horror, cada um ganhou um espaço para chamar de seu no cenário de campanha de Ravenloft, aí lançado, se eu não me engano, em 1990, né, a primeira caixa. E que tem uma estrutura bem diferente de outros cenários que a gente está acostumado, como Forgotten Realms, que você trouxe como exemplo, né, em que você tem um planeta, né, o planeta Toril, e as coisas estão divididas aí nos continentes, os reinos. Você pode viajar de um canto ao outro do mundo, embarcar num navio e por aí vai. Já o cenário de Ravenloft é bem diferente nesse sentido, porque as ilhas onde estão esses domínios, eu digo ilhas porque são lugares isolados, não necessariamente uma ilha no mar, mas enfim, um lugar isolado. Alguns desses domínios têm conexões entre si, fazem fronteira um com o outro, mas nem todos, e mesmo assim essas fronteiras são normalmente mantidas de forma mística por alguma coisa ligada à maldição. E aí então surgiu não só a figura dos domínios, né, que são esses lugares onde acontecem as aventuras, mas também a figura dos Dark Lords, ou Lordes Sombrios, que são, digamos, a autoridade máxima que controla esse lugar, que normalmente são criaturas amaldiçoadas, de grande poder, e que têm um controle total sobre o domínio, e não é só controle político, às vezes é um controle mágico, até mesmo sobre o clima, sobre os animais, sobre a sociedade de algum certo ponto, e aí se expandiu, né, para diversos mini-mundos diferentes de horror ali dentro. Dentro dessa proposta dos domínios do medo, eu conheci, aliás, foi quando saiu em português pela Devir, o Domínios do Medo, em 97. Eu conhecia Ravenloft antes por um jogo de computador que eu tinha, que era o Strahd's Possession, que era um jogo de DOS. Na época eu adorava os RPGs de Dungeon Crawl, assim, tipo Eye of the Beholder, e esses aí. Eu conheci a figura do Strahd e Ravenloft, Barovia em geral, através desse jogo. Eu já sabia que era um RPG, eu já jogava RPG na época, mas Ravenloft eu conhecia só de capa e por esse jogo. Eu fui me aprofundar no que eram os domínios do medo através da tradução em português da Devir, acho que em 97 ou 98, que era o Domínios do Medo, o livro capa dura de Ravenloft. Eu queria ter essa caixa vermelha ou a caixa preta, mas eu nunca achei para comprar num preço razoável. Sempre foi muito caro, eu não comprei na época, então agora é coisa de colecionador, ficou inviável, mas um dia terei. Mas voltando aqui, como que foi essa ideia, né? Você sabe qual que foi o pontapé dessa ideia de transformar a aventura no cenário e essa estrutura diferente de cenário, né? Que você acha disso, Gabriel? Olha, eu acho que a aventura Ravenloft de 83 ela foi um sucesso estrondoso, né?
e levou até uma continuação que não teve o mesmo sucesso, mas ainda assim é uma aventura bem sucedida em termos financeiros, que era A Casa da Colina do Grifo. Uhum. Eu brinco que se a Ravenloft de 83 era Drácula na Transilvânia, A Casa da Colina do Grifo é o Drácula em Londres, porque é uma terra que parece ali uma Inglaterra, e aí chega... Só que mistura com o médico e o monstro, porque as personalidades do Strahd se separam, né? Entre o alquimista e o monstro, o Strahd está possuindo o corpo de alguém. É uma bagunça essa aventura, mas ela é divertida também. Ela também tem elementos de aleatoriedade, né? Com um mestre que saiba trabalhar, ela é bem interessante. Essas duas aventuras fizeram tanto sucesso comercial, né? Teve tanta demanda por elas, que a TSR decidiu fazer assim, olha, vamos criar um cenário só para isso, né? Só para explorar esse tema de horror gótico que agradou tanto ao público, né? Que fez tanto sucesso com os jogadores. Vamos explorar isso. E aí veio, em 1990, vem a Caixa Preta, né? Que é uma caixa preta com o Strahd carregando a Tatiana na capa, assim, né? Uma arte do Clyde Caldwell, e chama Ravenloft Realm of Terror, né? O Reino do Terror. Uhum. E foi a primeira versão do cenário, e era justamente isso. Ela trazia não só a Baróvia, onde tinha o Conde Strahd, que era essa releitura do Drácula, de certa forma, mas pegava outros elementos clássicos do horror, e cada um tinha o seu domínio com o seu lote sombrio desenvolvido, né? Ou como uma Ilha do Medo, né? Um lugar cercado pelas brumas, um domínio que a gente até fala que é a aventura do escape do inferno, né? Não tem saída, você caiu ali, o único jeito é você resolver essa pendência. Ou também com a proposta de domínios que eram interconectados, que tinham uma relação ali diplomática, às vezes até de comércio entre eles, né? Uma base central ali, onde tinham várias terras, onde os jogadores poderiam ter aventuras mais amparadas no próprio cenário, se não essas de você foi tragado para cá e tenha que resolver esse problema, que era muito uma marca do início do cenário de Ravenloft. Todas essas propostas de aventuras, dessas aventuras no início eram, você foi tragado pelas brumas e agora você está nesse cenário pitoresco aqui, né, aterrorizante, e resolva isso, que era a proposta até da Ravenloft original, né? Você chega lá com a carta falsa e não consegue sair mais da Baróvia, né, porque as brumas te impedem, né? E aí esses outros domínios, eles começam a adaptar esses outros elementos. Então você tem um domínio que tem a questão da licantropia como tema, né, o lobisomem, você tem a Lamórdia, onde claramente a inspiração é o Frankenstein, você tem domínios onde a temática de bruxas, de fantasmas, né? Mordant, que era onde passou a Casa da Colina do Grifo, vira um domínio só sobre fantasmas, sobre assombrações, e você vai explorando esses temas. O que eu acho muito interessante de Ravenloft é que Ravenloft, Spelljammer e posteriormente o Planescape, eles conectam todos os mundos de D&D. Só que enquanto Spelljammer e Planescape, eles são portas e caminhos para você chegar nesses outros mundos, Ravenloft é uma prisão. Ele puxa um pedacinho de cada cenário de D&D ali e prende ele numa coxa de retalhos ali, que são esses domínios, né? Então, mesmo nos domínios que estão ali naquele continente que era o núcleo, você tinha ali um domínio que vinha de Cíticos, onde estava o Lord Soth, vinha de Kryn, né? Dragonlance, onde estava o Lord Soth, com um domínio que era das terras dos Arcanos Vermelhos de Tai, que era Razlan, né? O próprio Darkon do Azarin Rex é de Greyhawk. Então você tinha ali dentro de Ravenloft um meio onde esses cenários todos se comunicavam, ainda que prisioneiros das brumas, de certa maneira. Sensacional, né? Então, além de ser um lugar temático, com cada domínio representando um desses temas de tropos de horror gótico, você ainda tinha um best-of de vilões caídos aí de outros cenários que você podia visitar. Se eu não me engano, teve um domínio do Vecna também, né, posteriormente. O Vecna tanto do Vecna quanto do Cass. O Cass teve um domínio. O próprio Lord Soth, né, de Dragonlance. Quem que era de Greyhawk que tava lá? Tinha o Azarin Rex, ele é de... O Azarin Rex. E o próprio Vecna, né? O Vecna e o Azarin Rex. O próprio Vecna e o Cass também. Uhum. Você teve o Meredoth, que veio de Mistara, né? Acho que era o único momento que era de Mistara. Teve um domínio de Dark Sun. É mesmo? É mesmo. Tem um faraó, né, também. O faraó acho que era de Mistara, se não me engano, não era? Eu não me recordo se ele era de Mistara agora, mas tinha um Ankepov, que era essa
exploração da temática da múmia, né? E não só o Ankh-Morpork, porque foi criado o domínio dele, né? Que era aquela múmia clássica do faraó, e aí do outro lado tinha o domínio da Tiet, que era uma múmia que já não era mais enfaixada e cadavérica, né? Aquela múmia com aspecto de um corpo mortal mesmo, que ela devorava corações, né? Então, essa temática, eles faziam isso também. Você tinha o núcleo, que era o continente principal, e aí você tinha aglomerados, né? Domínios com a mesma temática. Por exemplo, no deserto, você tinha Harakir, que era Egito Antigo, com a múmia do faraó, Sebua, que era a múmia devoradora de corações, e aí depois do lado dele conectaram Farásia, que já era um domínio árabe, com uma outra temática de anjos e criaturas das trevas. O Lorde Domínio era ao mesmo tempo um anjo e uma criatura das trevas, tinha uma certa dualidade ali. Então, tinha esses elementos culturais. Isso é outro ponto que é interessante de Ravenloft, porque essa coxa de retalhos trazia não só a diversidade de culturas, ali, de temas que eram adaptados, mas até mesmo a diversidade tecnológica. É mesmo. Você tinha alguns domínios que estavam lá na Idade Clássica, na Idade Antiga, né? E outros domínios que já tinham armas de fogo, né? Que já tinham outras tecnologias, já estavam na era renascentista, até quase na época vitoriana, né? Um dos domínios era uma inspiração de Londres vitoriana, que era o domínio de Paridon, né? Então você tem isso tudo se comunicando ali, de certa forma. Isso extrapolou até o Mask of Red Death, que, se eu não me engano, era mais moderno ainda em nível de tecnologia, né? Eu não cheguei a jogar a campanha, mas eu acho que tinha trem, alguma coisa assim envolvida também, né, no Mask of Red Death, né? O Mask of Red Death ele tá ligado a Ravenloft, tem a ver com a história de Ravenloft, mas ele passa na Terra Gótica. É como se fosse uma versão da Terra nos anos 1880, 1890, em que as brumas tocaram ali de certa maneira. Então ele é interessante porque, além de ser muito mais tecnologicamente avançado, você tem locomotivas, você tem armas de fogo, né? E ele traz as classes bem diferentes, né? Você tem, claro, usuários de magia, magos, mas você tem ali os atiradores, né? O pessoal que usa arma de fogo, né? Mosqueteiros, né? Toda aquela leitura da sociedade da época, né? Dessa época vitoriana, aí, de exploradores, de cientistas, né? Tudo isso é tratado nessa temática ali. Um dos vilões que eles apresentam lá, e aí eles pegam mesmo os vilões da literatura, né? Você tem o Moriarty, o Drácula e o Frankenstein, clássicos mesmo, estão nessa Terra Gótica, que é essa variação esse derivado de Ravenloft para jogar na Terra, uma versão da Terra corrompida, né? Dessa Terra, do nosso mundo corrompido. É bem interessante. É um cenário what if, né? E se as brumas tocassem a Terra nesse período, né? Exatamente. Muito legal. Exatamente. Muito legal. Agora o cenário foi estabelecido, foi ganhando muitos fãs, foi crescendo. Tivemos ali até o AD&D segunda edição, eu diria que foi o auge de Ravenloft em termos de lançamentos. E depois ele deu uma sumida. Na terceira edição ele demorou para aparecer alguma coisa de Ravenloft. Na quarta edição ele sumiu. Eu diria que o grande ressurgimento de Ravenloft, saindo um pouco do que os fãs mantiveram acesa a chama por muitos anos, eu diria que foi na quinta edição, com o lançamento da Maldição de Strahd, né? Acho que foi talvez a campanha da quinta edição que mais recebeu, que mais teve apelo comercial. Não sei se foi a mais vendida, mas acredito que é a mais popular e que resgatou aí a história do Strahd von Zarovich, né? Esse vampiro, a ponto deles cogitarem e depois lançarem uma adaptação do cenário para a quinta edição no livro Van Richten's Guide to Ravenloft, eu acho que é esse o nome, em que ele apresenta, né, através do ponto de vista do Van Richten, né, que é um grande caçador de monstros, caçador de vampiros, inspirado no Van Helsing, né, e ele que conta como se fosse um guia de viajantes sobre os domínios de Ravenloft, com as regras aí adaptadas para a quinta edição. Mas, assim, a ideia é muito legal, tem propostas muito interessantes, mas muita gente, principalmente quem acompanhava os produtos de Ravenloft na época de AD&D segunda edição, sentiu que era um produto um pouco raso, né, em termos de caracterização dos lugares, né, poucas descrições, era meio que uma versão resumida demais do que era aquele lugar, né? Você concorda com essa visão que
boa parte aí dos fãs de Ravenloft teve desse suplemento? Eu concordo, eu acho que sim. O problema para quem acompanhava o cenário há mais tempo é que na época da TSR, quando lançou o cenário, foi uma época bem prolífica em termos de produtos, assim. Então saíam muitas aventuras e cada aventura tratava um domínio, e essa aventura também ela apresentava o domínio com mais detalhe, de certa maneira, né? Então eram aventuras curtas, mas elas iam ali detalhando, mapeando esse mundo de Ravenloft, né? E o cenário também, ele passou, mesmo na segunda edição, né? Se você pensar que ele lançou em 90 e a terceira edição chegou em 2000, então, assim, nesse período de 10 anos, que foi do lançamento da Realm of Terror até o fim da segunda edição, você teve a primeira caixa, que é a caixa preta, né? Que apresentou o cenário. Aí, em 94, você já teve a caixa vermelha, que ela já veio adaptando o primeiro grande arco de cenário, que era a Grande Conjunção, que mudou o mapa. Eles aproveitaram esse grande evento para dar uma reformulada. Tiraram alguns domínios que não funcionavam, mudaram outros de lugar, né? E depois você não teve mais essas grandes caixas, mas você teve o Domínios do Medo que você mencionou, né? Acho que 97, 98, que também já consolidou os eventos. É um grande compilado, né, de tudo que aconteceu até então no Ravenloft, e traz esses grandes eventos todos. É um excelente livro, apesar de não ser a caixa com todo aquele material que vinha, né? Uhum. Era um excelente livro. E aí, quando chegou a terceira edição, a Wizards of the Coast não teve interesse em publicar Ravenloft. E ela licenciou isso para White Wolf, né, que era responsável pelo Vampiro à Máscara. Só que licenciou com certos limites. Então eles também não poderiam fazer muitas referências a outros mundos de D&D que não o Ravenloft que eles compraram. E qual foi a solução que a White Wolf deu? Ela se voltou para dentro, né? Ela começou a soltar os Gazetteers. Então, assim, se você tinha algum material sobre a Baróvia, agora você tinha, sei lá, 40 páginas detalhando a Baróvia, desde culinária, costumes. Os caras entram em detalhes, né? Quais são os ritos de casamento das pessoas, o que eles acreditam, né? Quais são os costumes para religiosos, qual que é o comércio, diplomacia. Então, eles fizeram uma leitura bem detalhada dos domínios que eles tinham. Só que também durou só 5 anos. No final, já desse período de 5 anos com a White Wolf, a Wizards tomou de volta a licença, lançou a aventura Expedition to Castle Ravenloft, que era uma nova releitura da aventura clássica. Uhum. Eu joguei muito essa campanha, aliás. Essa foi a minha campanha que durou uns 5 anos. Foi a Expedition to Castle Ravenloft, que para mim foi um marco entre os meus jogadores aqui. E a Alina adora as histórias de Ravenloft até hoje por causa dessa campanha aí, que foi quando a Wizards of the Coast retomou a linha, né, por um Exatamente. A White Wolf, ela lançou vários produtos, mas não tinha muitas aventuras. Não sei se foi intencional isso, mas eles fizeram mais detalhando o lore do cenário do que produtos de aventuras. E quando a Wizards retomou, ela lançou de cara, já relançou a aventura clássica com uma releitura, né, com a Expedition. Na quarta edição, chegou a ser anunciado no evento que eles iam lançar Ravenloft, mas nunca foi lançado, né? Ficou só em alguns artigos da revista Dragon, se eu não me engano, e não foi pra frente. Eles tiveram alguns artigos, alguns domínios que eram descritos lá como domínios do Shadowfell, né? Você ficava até na dúvida se era de Ravenloft mesmo ou não, porque eles mudaram a cosmologia, tiraram do plano etéreo, o Ravenloft ficava um semiplano do plano etéreo, aí jogaram ele pro plano das sombras, né? Então teve essa mudança de endereço aí do semiplano do pavor. E teve alguns artigos com alguns domínios, algumas aventuras, lançaram alguns romances, acho que tem 3 romances dessa época da quarta edição também, mas que não tinham muita conexão com o restante. E aí na quinta edição vem esse carro-chefe para trazer a Ravenloft de volta, que é a Maldição de Strahd, que é novamente uma releitura da aventura clássica de 83, mas com muito material expandido, né? Com aquele tratamento da quinta edição com relação às artes, com relação ao produto de uma forma geral, né? Que é bem interessante, o livro de capa dura, com uma nova arte, um material bem cartografia detalhado. muito legal também, né? Isso, exatamente. Então você pega aquela aventura de 32 páginas e transformou ela num livro de 250, né? Então teve bastante coisa ali e é uma aventura que fez muito sucesso, né? Eu acho que talvez seja mais bem sucedida, posso estar enganado, mas pelo menos é uma das mais lembradas sempre da quinta edição. Marcou a quinta edição, essa aventura. E nessa aventura você já via que tinha alguns que seria uma releitura o cenário de Ravenloft, porque aquela cronologia que era seguida, quando lançou o cenário eles tinham uma linha do tempo, né? E aí durante toda a segunda edição e a terceira edição,
essa linha do tempo foi alimentando e crescendo, né? A terceira edição também respeitou essa linha do tempo, então era uma história contínua ali com os eventos acontecendo. Já na Maldição de Strahd já tinha essa ruptura. Eles já falavam que era um tempo no passado e já não tinha muito respeito por continuidade, né? E quando chega o Guia de Van Richten para Ravenloft, ele vem como uma releitura total do cenário. Muda muita coisa, né? Então, assim, quem já esperava assim, uma continuidade do que veio antes, ficou um pouco decepcionado. Não tem como, porque não era nada disso. Era realmente um cenário reinterpretado. É um reboot, né, basicamente, né? É um reboot. E aí esse reboot trouxe, adaptou para a quinta edição o cenário, né? E trouxe releituras de vários domínios, né? A Barovia, inclusive, mas vários outros domínios foram reinterpretados no Guia de Van Richten para Ravenloft. E o próprio cenário também, né? Antes você tinha aquele conceito de Ilhas do Medo, né? Que é aquele domínio cercado pelas brumas, mas você tinha o continente principal, né? Que era um núcleo, que eles chamavam, onde os domínios eram conectados. Agora, na quinta edição, todos os domínios são Ilhas do Medo. Eles não têm nenhum domínio, tem conexão com nenhum. Então, eles já é uma proposta de ser mais isolado, de ser uma coisa menos coerente do ponto de vista lógico e mais para uma estética de um terror pesadelo, assim, é uma realidade pesadelo que eles chamam, né? É como se fosse um pequeno mundo preso dentro de um globo de neve, que tem uma historinha ali, e quando você sai dali não tem consequência nenhuma. Se você voltar para lá, provavelmente você retoma desde o começo a história, é como se fosse um roteiro pronto para ser engatilhado, né? Exatamente, o livro fala isso, inclusive, que os lords de domínios ali podem nem ter consciência que eles são lords de domínios, eles estão só vivendo aquela tragédia repetidamente, né? E que se os heróis fizerem alguma coisa e romperem tudo, nada impede que daí a um tempo as brumas refaçam e aprisionem todos de novo lá para resete tudo. Um inferno mesmo, um tormento sem fim, né? Que essas almas ali estão submetidas, né? Então, uma releitura, acho que essa proposta dessa realidade pesadelo, eu pessoalmente gostava mais daquele mundo coeso que estava sendo criado ali, desde a D&D até o período da White Wolf, né? Que foi onde teve essa coerência, né? Eu gostava daquelas intrigas políticas, que aí você tinha domínios que estavam em guerras com o outro, né? Tinha o Lorde Sombrio lá, que era o Vlad Dracov, que ele estava sempre querendo invadir outros domínios, mas a maldição dele era que ele sempre falhava. E aí os outros domínios faziam uma aliança política contra ele. Então você tinha um escopo de explorar aventuras que fossem quase como um cenário de D&D mesmo, que fossem maiores do que aquele tema daquele domínio, né? Agora, na quinta edição, volta para o básico. O tema do domínio é o tema prevalente desse mundo, né? E que funciona também, né? Funciona também. Eu acho até que para aventuras curtas, para aventuras focadas, isso funciona mais do que um cenário muito amplo, né? Agora, eu tenho uma campanha de 19 anos, então sou suspeito para falar. Se você quer fazer arcos muito grandes, envolvendo diversos lotes sombrios, aí realmente a quinta edição fica um pouco devendo nesse aspecto, porque é uma proposta mais contida ali dentro do tema do domínio, né? Do tema do lote sombrio, do domínio ali. Pocket, igual você falou, acho que o globo de neve ali é a imagem ideal, né? Aquele domínio tá ali, você sacode ele ali, deixa acontecer, deixa os flocos caírem onde tem que cair, os jogadores se divertirem e depois segue com outra história. Parte para outra, é isso aí. Eu gosto dessa abordagem, eu acho que era inevitável eles terem essa abordagem vendo o tamanho do material, né? A não ser que eles lançassem uma caixa, alguma coisa expandindo, acho que não é mais a ambição da Wizards of the Coast ter esse nível de detalhe. Até nos cenários mais estabelecidos como Forgotten Realms, na quinta edição eles não tiveram aquele mesmo calhamaço de lore que eles tinham na terceira edição, não lançaram um monte de suplementos expandindo lore. Então acho que quando o Ravenloft chegou, ele estava fadado a encaixar na quinta edição mais do que a quinta edição se encaixar em Ravenloft, né? Infelizmente. Mas eu acho que é um produto legal também. Eu particularmente gosto dessa história dos domínios separados, assim. Que eu não tenho essa ligação tão forte com a relação entre domínios, mas para mim funciona. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a natureza das brumas com você, né? As brumas e os Dark Powers, né? Os poderes sombrios, que são uma espécie de inteligência macabra que seleciona tragédias no multiverso e aprisiona essas tragédias, né? E as regiões em seu entorno para que elas revivam essa tragédia infinitas vezes, né? Essas brumas são inteligentes porque elas
se adaptam à pessoa, elas armam emboscadas e criam narrativas e histórias para aprisionar aquelas pessoas e mantê-las sempre ali e isolada do resto do mundo, né? Eu lembro que um grande mistério de D&D era o que eram essas brumas ou quem que controlava essas brumas e esses Dark Powers de Ravenloft. Você tem alguma teoria? Eu tenho uma teoria, mas depois eu falo. Talvez seja até parecido com a sua, mas você tem alguma teoria na sua mesa? Você aborda esse mistério do que é essa névoa com os seus jogadores? Na minha mesa eu tenho uma teoria e um caminho que a gente está seguindo com isso, né? No cenário, na segunda edição, na terceira edição, eles deixavam propositadamente vago, né? Inclusive os livros já abriu falando assim, olha, não tem resposta, eles podem ser bondosos, malignos, eles são um artefato, um artifício para o mestre usar da forma que quiser. Ou seja, é para ser misterioso mesmo, é para ser essa aura de mistério, né? Você não sabe se eles são bondosos porque aprisionam seres malignos em tormentos eternos, mas ao mesmo tempo eles atormentam outras pessoas ali também, hein? Outras pessoas sem culpa, né? Inocentes, são presas ali nesse tormento também. Eles estão ali para dar poder para quem é mal, mas ao mesmo tempo atormentá-los, né? Então é um conceito assim até um pouco essa questão gótica mesmo do vício levar a um ciclo de tormentos, né? Você pode ficar mais poderoso, mas você está alimentando aquele sofrimento ali de uma forma constante, né? Eu lembro que tinham regras, inclusive, na época do AD&D segunda edição, de que se seu personagem cometesse algum ato maligno, ele era premiado pelas forças sombrias, né? Pelos Dark Powers, com novos poderes, mas ao mesmo tempo ele era, de certa forma, corrompido por isso também. E se ele se deixasse levar, ele era obrigado a mudar de alinhamento, né? Então, você ia virando um monstro, né? Era mais ou menos essa ideia, até uma hora que você virasse um monstro descontrolável que já virava um NPC da história, né? Exatamente, eram os testes de poder, né? Se você fizesse alguma coisa ali maligna, tinha um percentual, uma chance dos poderes sombrios notarem as suas ações e aí você passava a ser corrompido. No começo você ganhava mais poder do que perdia, assim, do que tinha algum revés. Mas aos poucos você ia se transformando. E aí era muito interessante que eles sugeriam caminhos, assim, né? Sei lá, o caminho do vampiro. Então, se a pessoa começasse a trilhar aquele caminho, ele ia começar a se tornar progressivamente um vampiro. E aí tinha, sei lá, 10 etapas para ele cumprir, né? E se chegasse ao final, né, ele poderia perder o controle do personagem e virar um monstro mesmo, né? Então, era muito interessante essa proposta de jogo. Porque na quinta edição mudou. Agora tem aquelas... Você já pode escolher até a formação do seu personagem, né? Pegar uma bênção sombria ali, um dom das sombras e aí você tem uma vantagem e uma desvantagem geralmente associada a isso. É uma adaptação, não tem mais esse caminho da queda, você já escolhe desde o início se você vai começar com isso ou o mestre propõe para você no meio do jogo, né? Eu gosto da coisa agridoce, ou de você ser um paladino super bondoso lutando contra a corrupção, ou você ser uma criatura amaldiçoada lutando para se livrar da maldição e sendo o mais bondoso do grupo, né? O que eu não gosto é o cara que já é trevoso, num lugar trevoso, sendo muito trevoso. Aí eu acho boring, tipo, o cara ele é um Dhampir, meio vampiro, e ele é super cruel e malvado. E ele tá em Baróvia. Aí eu acho meio, ok, já vi isso, né? Com certo exagero, né? E mesmo na segunda edição tinha isso, né? Eu já cansei de jogar com alguns jogadores que o objetivo deles era fazer atrocidades para ganhar testes de poder. Parece que a pessoa foi jogar ele quer seguir esse caminho, né? E não era a proposta do jogo, assim. Não, nada impede, cada um joga do jeito que quiser, mas eu acho que a grande proposta do cenário de horror gótico é justamente essa luta, né? O que o cenário do horror gótico de Ravenloft trazia, né? Era um cenário onde o mal é prevalente e os heróis são ali velas na escuridão, né? Então, você ilumina alguma coisa, mas você não ilumina tudo. E nessa luta contra as trevas, é uma luta externa, porque você tem que lutar contra o mal que te cerca, mas era uma luta interna também, porque a todo tempo você corria o risco de ser corrompido por aquilo e de se tornar aquilo que você estava enfrentando, né? Então tem uma certa beleza nessa proposta, né? Não deixa de ser épico, ainda que seja uma luta interna, né? Ou nesse sentido. Mas se
isso tem que ser comprado pela mesa, né? É. Se alguém for com a ideia de eu vou ser o novo Lorde Sombrio disso aqui, vou começar a matar criancinhas para fazer isso, não tem jeito. Aí vai realmente perde a proposta. E pra gente terminar, eu queria pedir pra você, Gabriel, uma dica ou mais dicas que você queira pra quem vai narrar em Ravenloft e quer botar um clima de terror na mesa dos jogadores, aproveitando o Halloween. Muita gente aproveita pra mestrar aventuras em Ravenloft ou aventuras de terror em geral. E eu queria saber aí que dica que você daria pra deixar aí um calafriozinho na espinha da turma. Olha, eu acho que acima de tudo, você não pode dizer para os jogadores exatamente o que está acontecendo. Você tem que descrever com detalhes, mas não dizer o que está acontecendo. Porque o que causa maior tensão dos jogadores é não saber. O maior medo é do desconhecido, né? Então você não vai dizer que tem um zumbi. Você vai descrever que o corpo se anima e descreva como a carne está putrefada, como o cadáver anda de forma cambaleante na sua direção. Se você der essa descrição como toda, fala do cheiro, né? O cheiro que invade a sua narina, você está se sentindo nauseado, né? Se você der os detalhes, a mente do jogador completa o horror da cena. E se ele não sabe se é um zumbi, se é um lich, o que é, ele vai ficar na dúvida, né? Na hora que ele souber que é uma criatura que ele sabe, isso aqui é tranquilo pra mim, acaba a tensão, né? do combate, acabou a tensão, né? E o segundo ponto, eu uso isso muito em histórias de fantasmas, sabe? É muito a ambientação que é importante. Você tem que trazer esse clima pra mesa, né? E não aproveite toda a oportunidade para satisfazer as expectativas, não. Às vezes a pessoa entra numa mansão e ela já está esperando que o negócio seja assombrado. Faça não acontecer nada da primeira vez, entendeu? Quando eles já estiverem achando que não está acontecendo nada, aí sim você faz a coisa acontecer. Você vê muito isso em alguns filmes de terror. Hoje tem muito filme com aqueles sustos toda hora, né? Mas o filme que te prende muitas vezes aquele filme num ritmo mais lento, em que tem alguma coisa estranha. Você não sabe exatamente o que, mas tem alguma coisa que não está legal ali, cheira mal, tem algo estranho que você não sabe identificar. E aí passa um tempo, não acontece nada, passa um tempo, na hora que acontece, é muito mais impactante, né? Então, às vezes, a questão do ritmo, da ambientação e do ritmo como você faz as coisas acontecerem, ela é mais relevante até do que você dá do que o susto propriamente dito, né? Então, se eu tiver que dar as dicas, ambientação, cuida bem do detalhe da ambientação, mantenha as coisas no escuro, não revele exatamente o que é, deixe os jogadores imaginarem o problema em vez de contar para eles o problema, né? E ritmo é o mais importante, eu acho. É nisso que você surpreende os jogadores numa sessão de terror. Eles já estão esperando que alguma coisa de ruim vai acontecer, mas se você começa a quebrar a expectativa, eles não vão saber quando uma coisa de ruim vai acontecer, e aí você pega eles de surpresa. Sensacional, excelentes dicas aí. Eu tenho um truque pra dar o susto. No momento que você deixou esse horror marinando ali, mas é uma dica que só funciona uma vez pra cada grupo de RPG e depois nunca mais funciona. Que é você deixar alguns livros muito pesados no seu colo, assim, e na hora que tem a grande revelação, você sutilmente se levanta, assim, e deixa os livros tudo cair no chão, faz aquele brão, assim, do nada, porque tem a sensação, tem o barulho e também tem o chão, chega a dar uma tremidinha, assim, dá um apavor, assim. Isso pra dar aquela cena, né, depois de você ter construído toda a tensão. Não adianta você chegar, sentar na mesa, oi pessoal, com a pipoca ali comendo, pra você derrubar os livros, não vai adiantar nada. Você tem que estar com a galera já na palma da sua mão pra esse susto aí funcionar. E já fiz isso uma vez, foi sensacional. Cara, e é isso. Eu adoro o Ravenloft por causa disso, pelas histórias que é possível contar. Eu adoro botar medo nos meus jogadores e... monstro é uma coisa que eu descobri. Quando um monstro aparece e a ameaça já está fixada, é aquilo que está acontecendo, realmente a tensão acaba, né? Não tem monstro pior do que o monstro que está na imaginação dos seus jogadores, né? Então, deixe marinar, né? Deixe esse monstro crescer na cabeça deles. Mas tenha conteúdo, né? Não adianta também não acontecer nada. Você tem que encontrar anotações antigas, uma dica do que aconteceu no passado desse lugar, enfim, um ou outro sinal tétrico de que algo pode acontecer a qualquer momento, né? Não deixar também, você entrou no quarto, não tem nada, aí fica chato. Então tem que deixar sempre uma crescente, né? Mais ou menos isso, né? Você põe os elementos ali da ambientação
É. Eu te falei, você tem que sentir que alguma coisa não tá certa. Aí vai acumulando essas pistas, Mas se você puder conseguir, né? Isso depende muito de você conseguir também. Quebrar a expectativa e atacar quando eles não esperam, né? Não atacar propriamente dito, mas trazer essa reviravolta, né? Quando eles não estão esperando, aí você vai ter um momento de terror bem bacana, né? E uma coisa que eu gostei de fazer muito uma vez era uma aventura que a gente estava jogando no cenário de Paridon, né? Que é um domínio de Ravenloft onde tem muito doppelgangers. E aí, quando um personagem, por algum motivo, se separava, né? Eu pus um evento social, eles tinham vários objetivos ali. E aí, quando alguém se separava, às vezes eu chamava do lado, fazia uma cena com ele e alguns eram capturados pelos doppelgangers. Só que aí eu comecei a combinar com os personagens o seguinte: olha, seu personagem está vivo, ele está capturado, mas agora você está interpretando um doppelganger. Então você não vai falar nada na mesa com ninguém, entendeu? Só que você tem esse objetivo. E as pessoas não percebiam. Quando teve o choque de descobrir, sei lá, de 6 jogadores, 2, 3 já eram doppelgangers, na hora que eles começaram a suspeitar de um, eles começaram a suspeitar de todo mundo. Então foi uma cena bem interessante, assim, que consegui passar o tema do domínio, que era a paranoia dos doppelgangers, né? De uma forma interessante, à medida que eu fui substituindo, né? Capturando os jogadores e conversando com eles. A partir de agora, então, você volta pra lá, você não fala com ninguém, você interpreta o doppelganger. Foi bem interessante. Sensacional. Gabriel, valeu demais pela presença aqui no nosso podcast. Dê seu recadinho, faça o seu jabazinho se você tiver aí, manda um beijo pra galera e bom Halloween, Dia das Bruxas, Dia do Saci pra você. Valeu, Tielo. Eu agradeço muito vocês pelo convite. Quem não conhece ainda, o Hour of the Raven é o canal de YouTube que eu falo do cenário de Ravenloft. A gente vai a fundo nos temas, né, nos domínios. Cada domínio, por exemplo, tem pelo menos 4 vídeos dele. Quando tem uma versão na quinta edição, são 5 vídeos, então a gente explora bem pesado mesmo. Se vocês não entrarem no canal e verem um vídeo em inglês, não se assustem, ele é um canal bilíngue, mas todo vídeo que eu faço tem uma versão em inglês e em português. Então, se você for no vídeo anterior, é o mesmo vídeo em português ou em inglês, né? Dependendo de como você estiver procurando. Se você quer só o áudio desses vídeos em versão de podcast, a gente tem também em português, aí você vai procurar na sua plataforma A Hora do Corvo, né? E lá vai ter o mesmo conteúdo, só que em áudio, nas plataformas que você escolher. Tá? Além da questão do canal, eu tenho também com o Rafael Castelo Branco, Leandro Zerbinati e o Pedro A, um editor aí para publicar, né, livros na DMs Guild, um selo de publicação, né, que é a Black Feather. E lá a gente já soltou 2 livros, né, para a quinta edição do cenário de Ravenloft. Um que é o Dread Space, ou Espaço do Medo, que é um crossover de Ravenloft com Spelljammer. Era o único cenário de D&D que não tinha muita interação com Ravenloft. E a gente criou 10 domínios do medo com a temática espacial. Então é uma coisa bem maluca, assim. E a gente soltou uma espécie de guia de jogador também para o Ravenloft da quinta edição, que é o Guia dos Ridermaids Sobrevivência às Brumas. E nesse realmente vem muito material. É um livro de 400 e tantas páginas, que a gente trata das religiões, opções de subclasses ali, equipamento, né, magias novas, ou seja, é um material bem rico para quem quer jogar no cenário, né, e adaptando coisas tanto do cenário clássico, quanto sugestões novas da quinta edição também, trazendo tudo junto nesse material. Sensacional, é um guia definitivo aí da velha Baróvia, do velho Ravenloft para a quinta edição, para quem gostava do lore antigo e não achou na quinta edição. Esse livro eu dei uma bela folhada e vi que tá bem completinho mesmo, muito legal, parabéns. Então é isso, gente, a gente se vê numa próxima. De repente a gente se fala mais vezes também aqui sobre algum domínio específico, sobre qualquer novidade de Ravenloft, a gente chama de volta, beleza? Beleza, precisando tuas ordens, é só colocar as brumas aí que é o país. Tamo junto, valeu, até mais, tchau pessoal. Um abraço.